Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, se você pode? Vamos lá? Bíblia Sagrada, Gênesis 37. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no Pentateuco, livros escritos por Moisés. Nós vamos ler Gênesis 37, bem no comecinho. Vamos ler uma história que talvez você já ouviu falar muito dela. Se você já é cristão aí há algum tempo, certamente você já ouviu falar dessa história. Nós vamos ler Gênesis 37. Vamos ler a partir do verso 3. Isso. Gênesis 37, a partir do verso 3. Você vai procurando aí. Bispo Bartolomeu começou aqui falando sobre uma experiência, que ele teve lá em Israel, e também falando sobre o complemento, a interpretação, a tradução, o entendimento que ele teve da parte do Senhor sobre aquele episódio. E ele falou então sobre um sonho, falou sobre um momento em que o Senhor deu a ele a explicação através de uma visão, através de um sonho, e naquele sonho, naquele momento, veio a ele o entendimento, a compreensão de algo que ele tinha vivido e também, obviamente, daquilo que ele vai viver, quando uma vez for levado aos céus de maneira definitiva. É aquele lugar, é aquele ambiente que ele vai frequentar, que ele vai viver. Então, o Bispo Bartolomeu falou aqui sobre algo que é o tema dessa noite. O tema da nossa mensagem é exatamente realizando sonhos. O Senhor vai nos dar aqui pelo menos 5 instruções, 5 etapas que nós, seres humanos, podemos facilitar, podemos contribuir para a realização dos sonhos de Deus nas nossas vidas. O Senhor, quando nos criou, Ele nos criou para um propósito. Cada um de nós fomos criados para um propósito. E esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós podemos parafrasear dizendo que o propósito de Deus na nossa vida é o sonho de Deus para nós. Assim como um pai natural, uma mãe tem sonhos para os seus filhos, Deus, o nosso Pai Celestial, tem sonhos para nós, os seus filhos aqui nessa terra. E esses sonhos é o que nós chamamos de propósito. Aquela razão pela qual Deus te criou, pela qual Ele te colocou nessa família, nessa cidade, nessa região, a razão pela qual nós existimos. Então, hoje é uma noite para falarmos sobre sonhos. Não apenas sonhos, mas como realizar esses sonhos. Então, se você tem algum sonho aí adormecido no seu coração, quero te convidar a abrir o seu coração, a abrir as gavetas, deixar aí os sonhos aflorarem de novo, porque eu creio que nós estamos entrando em uma temporada de realização dos sonhos de Deus sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém? Dito isso, então, Gênesis 37, verso 3. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, de veras reinarás sobre nós? Tu, de veras, terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Vamos orar? Pai, te damos honra, Senhor, glória e louvor. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor seja o que o Senhor sempre é: rochedo, escudo, fortaleza. Que o Senhor agora traga sobre nós a sua palavra. A tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nos ilumina, Senhor, nessa noite. Todos nós nos assentamos agora para ouvir a tua voz. As tuas escrituras, Senhor, dizem que sem ti nada poderemos fazer. Sem ti, Senhor, tudo que fazemos, construímos, pensamos, é tudo em vão, Senhor, porque nós precisamos de ti. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá para os seus enquanto eles dormem. Senhor, que essa seja uma noite de esclarecimento e uma noite, Senhor, também para ressuscitar os teus sonhos na vida de cada filho e cada filha que aqui está. Senhor Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Usa-me como um canal, e aos meus irmãos, todos nós, como boa terra, para receber, reter e dar frutos, Senhor, a essa semente. Que o Senhor seja o nosso pastor, porque com o Senhor absolutamente nada nos faltará. É assim que cremos, assim oramos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, como falamos aí no prefácio dessa mensagem, nós hoje vamos abordar o tema sonhos. Precisamos conceituar sonhos porque existem algumas matrizes, existem algumas linhas que falam sobre o que pode ser um sonho. O conceito literal de sonho são aquelas imagens que por vezes são aleatórias, ilógicas, desconexas, que nós temos durante o sono. Enquanto estamos dormindo, por vezes nós temos esses flashes, esses insights, essa espécie de filme mental, que por vezes ela conta uma narrativa, que por vezes ela conta uma história, existe uma sequência lógica, mas também existem aqueles sonhos que são, como diria minha mãe, sem pé e nem cabeça. Aquele sonho que você tem uma parte dele inteligível, que você consegue compreender, mas depois são coisas aleatórias. Alguns desses sonhos literais, nós nos esquecemos com facilidade. Outros a gente faz força para lembrar e eles simplesmente não vêm. A gente sabe que sonhou, mas não consegue lembrar o que foi. Alguns deles ficam martelando na nossa mente, guardados na nossa mente, e ficam ali como se fosse quase que uma realidade. Quando acordamos, parece que foi tão real que o nosso corpo físico demonstra de uma maneira sensorial o impacto daquele sonho, o impacto daquilo que vivemos dormindo, e aquela realidade que podemos dizer que é uma realidade virtual, que é o sonho. De maneira literal, os sonhos são basicamente isso: coisas que acontecem, que vêm do nosso inconsciente, e aí então se cria uma narrativa lógica ou ilógica durante o período em que estamos dormindo. A ciência vai dizer, vai conceituar, obviamente de uma maneira simplista. Existem várias correntes, até filosóficas, sobre o sonho, mas aquelas mais coerentes e que são de mais fácil entendimento, dizem que o sonho, Freud, por exemplo, ele vai dizer que sonhos,
eles são uma parte de uma narrativa que promove uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Então Freud ele vai dizer que sonhos são realizações disfarçadas, porque não são realizações de verdade, são realizações nesse campo metafísico do nosso inconsciente. E ali então nós realizamos coisas que no plano natural foram reprimidas. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito comum nós seres humanos desejarmos muito ter algo, ou viver algo, ou conquistar algo, pensarmos muito sobre esse assunto e de repente, de tanto sonhar, de tanto desejar, uma hora chega a sonhar. Você já teve sonhos assim? Sonhos que você diz, meu Deus, aconteceu, e aí acordou, meu Deus, não era. Estava todo empolgado, dizendo, não Senhor, estava tão bom. Sonho. Sonhos para a ciência basicamente são uma espécie de escape do nosso consciente que leva, que mina, que drena informações para o nosso inconsciente e para limpar o HD, para limpar a nossa memória, então essa produção de sonhos acontece. Isso é uma conceituação da ciência. Falei para você sobre um conceito também literal do que é sonho, mas nós temos para nós o aspecto mais importante do sonho, que é a parte espiritual de um sonho. A Bíblia Sagrada vai falar de maneira recorrente sobre sonhos. Coisas importantes que aconteceram na história da humanidade, Deus usou os sonhos para tornar essas verdades que antes não estavam estabelecidas, como algo palpável, tangível, verdadeiro e até eterno, vindo a nós, vindo à humanidade através de sonhos. Existem sonhos que eles são, como eu te disse, apenas um escape, um refúgio, um deságue da nossa consciência. Mas existem sonhos que não. Existem sonhos que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. E é sobre esses sonhos que nós vamos estudar um pouco nessa noite. Os sonhos de Deus para a humanidade. Os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua profissão. O sonho de Deus, as realizações de Deus para mim e para você. Sonhos em Deus, biblicamente falando, são uma forma, uma maneira de Deus se comunicar conosco de maneira aonde não haja interferência. Existem pessoas que têm uma capacidade de percepção espiritual bem elevada. São pessoas que, pela experiência com Deus, pela vida em santidade, pela busca ao Senhor, atingem uma maturidade e vão lapidando um dom que nós chamamos, a Bíblia chama, a nomenclatura desse dom é discernimento espiritual. São pessoas que Deus consegue comunicar com elas, ainda que elas estejam fazendo algum tipo de tarefa que mereça uma concentração grandiosa. Deus consegue falar com elas através desse dom que elas foram desenvolvendo, receberam de Deus, mas foram desenvolvendo através da sua vida de santidade, de busca ao Senhor, de meditação na palavra, de relacionamento com Deus. Essas pessoas vão tendo uma capacidade de que mesmo no meio de uma multidão, Deus consiga falar com elas e elas entendam de maneira clara. Para nós os mortais comuns, isso é algo muito especial e que não é recorrente. Não são todas as pessoas que Deus tem esse acesso. Deus, se quiser falar, gente, Ele fala e não tem como não ouvir. Ele é Deus. A sua palavra diz que a voz de Deus é como voz de trombeta.
Quando soa a trombeta é inconfundível, é como voz de muitas águas, ou seja, quando Deus fala, é como se você entrasse debaixo de uma cachoeira, de uma cascata enorme, não dá para ouvir outra coisa a não ser o som das águas. Então, se Deus quiser falar, Ele vai falar de uma maneira que seja inconfundível. Deus é Deus, mas Ele estabelece princípios para se comunicar com a humanidade. E um deles é essa habilidade que Ele deu aos homens de ouvir, de perceber, de ter visões no meio da vida natural. Essa habilidade, ela é uma bênção, mas ela também, se não for bem aplicada, se não for bem equilibrada, se não for utilizada de acordo com a palavra, ela pode abrir portas para que as interpretações venham cheias de ruído. A pessoa pode estar tendo um sentimento e confundir com a voz de Deus. A pessoa pode estar tendo uma lembrança e confundir com uma mensagem celestial. A linha para saber se é Deus ou se sou eu, se é Deus ou se é o meu coração, é muito tênue. E é por isso que não é muito comum nós vermos pessoas com essa habilidade, com esse dom. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar os dons e que Deus dá conforme Ele deseja. Então, é possível que o Senhor entregue esse dom, mas esse dom precisa ser bem aplicado. Agora, existe uma maneira que quando Deus fala, não existe interferência externa. Existe um momento que até para aqueles mais ativos, aqueles mais eufóricos, os coléricos da vida, os sanguíneos, os ansiosos, aqueles que estão o tempo inteiro na correria, até com esses, existe um momento especial que não existe nada que possa interferir no que Deus quer comunicar. E que momento é esse? É o momento do repouso, do sono. É o momento em que nós baixamos o disjuntor e ali Deus vem de maneira clara e entrega para nós uma mensagem, o que nós chamamos de sonhos. A palavra do Senhor vai dizer que um homem, certa vez, ele tinha uma oportunidade de entrar para a história. Aquele homem estava selecionado para viver a maior dádiva que um homem poderia ter nessa terra. Estava reservado para ele nos céus, só que ele não sabia. Uma grande honraria, algo que seria sobrenatural. Qualquer homem lúcido, com as suas capacidades mentais em dia, iria desejar viver o que aquele homem estava prestes a começar a viver. Uma história que seria eternizada, não apenas para ele, mas para todas as gerações que viessem depois dele. Entretanto, esse homem ia jogar tudo fora. Por não saber a grandiosidade do que estava prestes a viver, e por ver apenas com as vistas o que estava se demonstrando ser real à sua volta, ele montou um plano. E ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. O seu plano não era para causar dano a ninguém, pelo contrário. O seu plano era um plano para poupar alguém, mas ao poupar alguém com um olhar natural do que ele estava vendo, ele iria ser excluído da maior história da humanidade. Que história seria essa? Um dia Deus escolhe um homem para ser nada menos e nada mais do que o Pai, o Criador de Jesus. Deus escolheu José para ser o homem que seria o tutor do seu próprio filho aqui na terra. Já pensou? Você ter a oportunidade de ter Jesus, o menino, Jesus, o Rei da Glória, correndo dentro da sua casa e você chamar ele de filho? Já pensou ver o menino crescendo, os milagres e as coisas acontecendo e você dizendo, meu Deus, não é que é o Filho de Deus na minha casa?
O Rei da Glória, aquele que Isaías declarou, um menino nos nasceu, ou seja, não veio formado, veio como uma criança. Como os profetas declararam, ele vai ter que aprender, ele vai comer leite, mel, coalhada, até que ele saiba decidir entre o bem e o mal, ou seja, precisava ser instruído. Era uma criança, era Deus, mas era um menino nos nasceu, um filho, o Filho de Deus se nos deu. E sobre os ombros de Jesus estava o governo. Não é um governo, não é o governo de Israel, não é o governo da Palestina, não. Sobre os ombros de Jesus, quando ele vem a essa terra, o Pai entregou todo o governo. O governo da terra, o governo dos céus, o governo da minha e da sua vida, o governo de toda a existência humana. Jesus carrega todo o governo. E aí Deus escolheu dos céus um homem para ser o pai, o tutor desse menino. Qual homem em sã consciência não daria tudo para viver essa experiência única? Deus escolheu José. E o texto vai dizer que Maria estava noiva com José, eles ainda não tinham se casado, e então Deus envia um anjo para falar com Maria. E esse anjo vai aonde Maria estava e começa a contar a ela o que Deus vai fazer por ela. O anjo começa dizendo: Maria, salve, você é uma agraciada, você é bendita entre as mulheres, porque o Espírito de Deus virá sobre você, e você vai gerar um fruto no seu ventre, e o nome desse menino será Emanuel, que significa Deus conosco. E ele será um sinal de contradição para muitos, e ele será também o rei, e ele reinará, e o seu reino, o domínio dele será para sempre. Maria recebe aquela palavra do anjo e diz: mas como será isso se eu sou virgem? E aí então o anjo vai dizer: o poder do Altíssimo virá sobre ti e te cobrirá, e você então vai gerar. O Espírito Santo vai te cobrir, e uma vez que você estiver coberta com o Espírito, você vai começar a gerar, e o que você gerar vai ser o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus com a humanidade. Essa mulher diz: cumpra-se em mim então o querer do Senhor. O anjo fala com ela e ela recebe as palavras e diz: que aconteça a vontade dos céus sobre a minha vida aqui na terra. Maria aceita e então está gerando Jesus. O ventre de Maria agora começa a receber a semente celestial, ela agora começa a gerar Jesus. Maria vai visitar a Isabel, a sua parente, que também está grávida, fora de idade, já uma idosa. Está gerando João Batista, aquele que viria a ser o precursor de Jesus. E ela vai, passam-se alguns meses, ela volta, e quando ela volta já com as demonstrações fisiológicas de que estava grávida. E José, o seu esposo, ao ver essa situação, quando percebe que ela volta grávida, naturalmente, ao ver que ela estava grávida, uma decepção acontece. Ao ver a noiva virgem voltando grávida, humanamente, um julgamento é feito. Agora o texto vai dizer algo especial sobre José, porque ele foi escolhido por Deus. O texto vai dizer que ele era um homem íntegro e justo, e que ele não queria difamá-la, ele não queria o mal dela, mas estava pensando em um plano para deixá-la secretamente, para que ela não sofresse nenhum tipo de dano público. Perceba que a justiça desse homem não foi embora por conta da aparente injustiça que ele estava sofrendo. Perceba que pessoas que vão receber de Deus mensagens gloriosas que podem mudar não apenas a sua vida, mas a vida de quem está à sua volta e marcar a história, são pessoas com essa marca, que a injustiça externa não rouba a justiça de Deus que ele e ela carregam. Você vai ver ao longo da história gente que faz coisas grandes no Senhor, que marcam a história, são pessoas que ao longo da sua vida também já foram muito injustiçadas, foram julgadas, mas o julgamento externo nunca roubou aqui de dentro a sua própria identidade. Elas sabiam quem eram no Senhor. E uma vez, porque a identidade interna é preservada, então Deus vem. José está tentando anular aquele noivado, anular o casamento, acabar com tudo.
E aí então vem a intervenção divina. Deus dá a José, o pretendente a ser pai de Jesus, que estava agora sem saber, abrindo mão dessa grande dádiva. Deus vai mudar a sua história dando para José um sonho. Ele vai dormir e enquanto ele dorme, Deus dá a ele uma mensagem cabal, indubitável. Algo que quando ele acorda, ele não tem dúvidas, Deus falou comigo. O texto diz que José, ao dormir, Deus manda um anjo falar com ele em sonho. E o anjo diz para ele: José, não temas receber Maria, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E tu porás o nome nesse filho de Jesus. Deus vai fazer, mas vai dar a dádiva de dar a você a grande bênção de batizar na terra aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não é você fazendo, é Deus fazendo na tua vida. Mas na hora de batizar, de assinar, Deus te deixa botar ali o teu nome. Deus diz: José, esse filho é meu, mas quem vai batizar ele é você. E eu vou soprar, o nome dele é Jesus, Joshua, Deus conosco, o Santo, o Messias, o Salvador do universo, o Príncipe da Paz. José recebe isso e acorda. Pum. E quando ele acorda, imediatamente, aquilo que ele ia fazer está desfeito. E ele recebe Maria. E o resto da história eu creio que você conhece. O tempo passa e então Jesus vem ao mundo. José foi talvez, na Bíblia, aquele que mais recebeu instruções poderosas e decisivas através de sonhos. Quando Jesus nasce, Herodes manda uma lei regional, que era para matar as crianças abaixo de 2 anos. Jesus nasce debaixo dessa lei, e então Deus dá uma informação de novo a José: pega o menino e vai com ele para o Egito, e fica lá até eu te mandar voltar. Jesus, o menino, foi protegido pelo Pai do céu, através do Pai da terra, porque o Pai da terra teve mais um sonho. Gente, sonho é igual eu e você, é igualzinho. Vem, acontece, você acorda e diz: meu Deus, que loucura. Não é um resquício material que fica ali, ele acordou e o anjo estava de pé do lado da cama dizendo: José, o sonho é todo real. Não, sonho é sonho. Foi igualzinho para José, mas aqui dentro tinha um temor dizendo: esse sonho não é normal, é uma instrução de Deus que quer mudar a minha vida. E quando ele recebe o sonho, ele pega o menino e imediatamente parte para o Egito. E fica lá no Egito para que se cumprisse, diz a palavra, a profecia sobre Jesus: do Egito chamei o meu filho. Deus já tinha dito: olha, Jesus, o meu filho, vai passar um tempo como um peregrino, vai estar em terra estranha, e de lá, do Egito, eu vou escondê-lo lá e eu vou trazê-lo de volta para as minhas terras. O tempo passa, Herodes morre, o perigo eminente da morte dos meninos se acaba, e aí José está lá vivendo no Egito, esperando Deus falar. E aí Deus fala com ele, de novo, como? Sonho. De novo ele tem um sonho. E Deus fala com ele: José, agora volte, porque aqueles que queriam a morte do menino já não existem mais. Agora volte para as terras de Israel. E ali então o ministério de Jesus vai começar. Perceba que são 3 sonhos que vão alinhando o ministério de Jesus, que vão protegendo a vida do menino, que vão fazendo com que aquele menino tenha um pai, um instrutor, depois que ele tenha um período de reserva fora dos ataques inimigos, e depois no tempo adequado Deus dizendo: agora traz ele de volta, porque chegou o tempo dele começar a viver os meus sonhos na terra que eu dei para ele. Assim, meu irmão, é comigo e com você.
Existem sonhos que o Senhor colocou dentro do seu coração e que, se você der vazão a esses sonhos, se você acreditar no que Deus pode fazer através da sua vida, crendo que foi Deus que deu esse sonho, e aqui eu não estou falando apenas dos sonhos enquanto estamos dormindo, sonhos são planos, sonhos são projetos, sonhos são desejos que o Senhor coloca dentro do seu coração, e Ele está dizendo: creia, porque se você crer, você vai viver a glória de Deus. Inimigos dos sonhos. Inimigo número 1 dos sonhos de Deus na nossa vida. Número 1, incredulidade. Estou falando em sonhos e muitos estão dizendo: dá certo com todo mundo, comigo não dá porque está super errado. Isso acontece com todo mundo, eu já vi, dá certo para todo mundo, mas para mim... E o Senhor te trouxe aqui exatamente para virar essa chave e tirar do seu coração esse sentimento que parece que dá certo com todo mundo, menos com você. Você não é órfão, você tem um pai, esse pai não te abandona, e a palavra dele garante: secam-se as ervas, murcham-se as flores, mas as minhas palavras, os meus sonhos sobre a tua vida permanecem para sempre. Tá, e a incredulidade? Se você ficar com isso no coração, demora mais para viver o sonho. Se você tira a incredulidade, você libera o caminho para viver aquilo que já está projetado para você. Você começa a andar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Então José, ele é um exemplo clássico. Deus transformou a história da humanidade e hoje nós estamos aqui 2000 e poucos anos depois da vinda de Jesus a essa terra, falando desse homem que recebeu pelo menos 3 sonhos que marcaram a sua vida e a vida de toda a humanidade. O texto que nós lemos vai falar de um menino que tinha 17 anos e também recebeu sonhos da parte de Deus. Esse menino, coincidentemente, também tem o nome de José. Esse menino, ele é filho de Jacó, recebe de Deus aos 17 anos a revelação de quem ele seria. Algumas pessoas levam um tempo para descobrir qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado, em qual área vão atuar, o que vão fazer da sua vida para aquilo que foram projetadas. A palavra de Deus vai te dar instruções, muitas, que vão te ajudar a saber qual é o teu propósito. Um deles, se você até hoje ninguém te contou, se você não esbarrou com esse propósito na palavra, um desses propósitos pelo qual o Senhor te criou é para que você possa iluminar essa terra. Um outro propósito pelo qual o Senhor te criou é para que eu e você possamos ser a diferença nessa terra, como sal. A Bíblia vai dizer assim: Jesus um dia estava atravessando o mar da Galileia e existiam montanhas à volta do mar e entre essas montanhas uma cidadela. E os historiadores vão dizer que essa cidadela estava iluminada, ela estava com as lamparinas acesas. E essa viagem era num período que não era muito tarde da noite, mas o sol já não estava mais sobre as águas do lago. E então eles estão fazendo a travessia e Jesus olha para aquelas montanhas e começa a ministrar com os discípulos dentro do barco. Jesus olha para as luzes da cidade e começa a falar com os discípulos. Ele olha para aquela cidade nos montes, então ele vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Não se pode esconder uma cidade que está fundamentada em um lugar alto. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo aos discípulos: sabe qual é o propósito pelo qual eu criei vocês? Primeiro, eu quero colocar vocês em um lugar alto, mas não é para colocá-los para evidência, é porque a luz, que são vocês, precisa estar em cima, e quando a luz estiver em cima, Jesus disse: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas quando se acende a lâmpada, se coloca num lugar alto, para que todos que entram na casa vejam a luz. Portanto,
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e no final glorifiquem ao Pai que está nos céus. A sua vida foi projetada para iluminar. A sua vida foi projetada por Deus para entrar em lugares e trazer luz. Aonde não existe solução, o Senhor vai te dar uma ideia. Aonde as pessoas não acham porta, você vai ser aquele que vai iluminar e vai mostrar o caminho. E você vai ser colocado num lugar de evidência. Para quê? Para ser uma referência de iluminação sobre essa terra. Na sua casa, na sua família, você será iluminado em nome de Jesus. A sua mente vai florescer novos pensamentos, coisas do alto, sublimes vão começar a acontecer, e isso vai iluminar o lugar aonde você está. Segundo, vós sois sal dessa terra. Um dos propósitos pelo qual o Senhor nos criou é para fazer a diferença, é para dar tempero. É para marcar a diferença nos lugares aonde nós estamos, é para colocar sede nesse mundo. As pessoas vão conviver com você, e vão ver a alegria que você tem, e vão ver os projetos de Deus acontecendo, e vão ver os sonhos de Deus se realizando, e elas vão começar a ter sede. O que é sede? Desejo de saciar aquilo que internamente está causando um dano, um vazio. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ter vontade de beber da água que você bebe, a água da vida. Propósito de Deus, que vão se realizar através de você, são os sonhos de Deus para a sua vida. Agora, sonhos literais. José recebeu um sonho. E o sonho que ele recebeu era: ele vai se transformar em um governador. Deus vai colocá-lo como uma autoridade sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. E aos 17 anos de idade ele tem esse sonho. Eles estão lá colhendo os molhos, fazendo a colheita, amarrando, atando os molhos, os feixes. E de repente no seu sonho ele vê que o seu molho se coloca de pé, e os molhos dos seus irmãos, os feixes estão à sua volta, e os feixes dos irmãos se inclinam. E ele olha para aquilo e ele conta o sonho para os irmãos. E os irmãos, interessante que José não interpretou o sonho. Existem sonhos, gente, que você vai precisar interpretar. Deus mostra um caminho, e aquele caminho significa algo, não é o caminho em si, então precisa de interpretação. O interessante é que quando José conta os sonhos, os irmãos já sabiam o que significava. Quando o sonho é de Deus, meu irmão, ninguém vai ter dúvida que aquilo que Deus começou a fazer na sua vida só pode ter vindo dele. Você vai começar a viver um estilo de vida, a tocar em coisas, a ter experiências que as pessoas que te conhecem vão dizer: não é o filho da Maria, não é o filho do José, não estão aqui entre nós as suas irmãs e os seus irmãos, da onde veio isso? Andava aqui com a gente sempre quebrado, como é que se levantou agora? Que negócio de empresa é esse? A família dele ninguém nunca voou, nunca teve instrução, que negócio é esse de nações? Que negócio é esse? Depois que você pisar e as coisas começarem a acontecer, se você guardar o coração, as pessoas vão querer saber como é que foi, e você vai poder dizer: eu não sei bem como aconteceu, mas eu sei quem fez, foi o meu Senhor. José conta os sonhos, e até os inimigos identificam o sonho e dizem: meu Deus, é Deus nesse negócio. O tempo passa e agora começam 5 ações, 5 atitudes, para que nós possamos deixar Deus realizar os seus sonhos na nossa vida. Esse menino tem 17 anos e Deus disse: eu vou fazer de você um governador. Eu vou te colocar como autoridade sobre a tua casa e sobre os teus. Colocar ele como autoridade sobre Jacó significa dizer que ele seria autoridade sobre o povo de Deus. Que ele iria ser alguém que teria uma palavra de direcionamento, de direção para todo o povo de Deus da sua época. E aí então começa a saga de José até se tornar governador. Deus tinha um plano: colocar ele em um lugar de governo político entre os homens. Ele seria conhecido sobre a terra, iria ser um homem de influência, um homem rico, poderoso. Na nação que ele estava, não teria ninguém acima dele, a não ser o próprio faraó. Ele seria o cara. Esse é o sonho de Deus para ele.
Agora vamos ver como é que esse sonho vai se transformando em realidade. A cada momento José está dando passos na direção da realização dos sonhos. Passo número 1, ele recebe o sonho e conta. E quando conta, o que os irmãos fazem? Recebem com alegria, batem palma e dizem: que bom, José, nós vamos te ajudar, é isso aí. Foi? Foi assim? Não, o texto bíblico, Deus, quando vai falar conosco, gente, Ele criou as palavras, não sei se você sabe. Deus não tem um vocabuláriozinho meia boca igual a gente tem assim, que vai no Google para pegar umas palavras difíceis. Oh meu Deus, não, Deus é o Pai de tudo. E aí o Pai de tudo disse que os irmãos, quando ouviram os sonhos de José, o texto diz que no seu coração eles começaram a odiar José. Você já viu que você começa a andar na direção dos sonhos de Deus e começa a ter umas carinhas feias no meio do caminho? Estranho. Você já viu que você começa a andar na direção dos sonhos de Deus e de repente, gente que estava perto começa a sumir? O primeiro passo para viver os sonhos de Deus, anota aí, passo número 1. Para viver os sonhos de Deus na minha e na sua vida, é preciso, primeiro passo, crer. Crer no sonho. Características dos sonhos de Deus: eles são sempre maiores, mais grandiosos do que a nossa condição atual. Você está na lona e Deus diz: eu vou te levantar. Meu Deus. Você está pedindo emprestado e Deus diz: olha, eu vou te usar como mantenedor. E você diz: eu só quero viver e respirar, Senhor, eu só quero existir. Senhor, se eu ficar vivo, tá bom. No olho desse furacão, a casa partida, rachada no meio, Deus diz: eu vou te usar como uma referência para pregar para famílias. E você diz: eu? Abusado, abusada na infância, passaram dificuldades, e o Senhor diz: eu vou te levantar e você vai ser uma referência para pregar para outras gerações sobre a minha bondade. Eu? E aí Deus está dizendo: olha, o sonho é esse aqui, é grandioso. E a marca de que veio de mim é porque o sonho sempre é muito maior do que a tua possibilidade de realização. Sabe por quê? Para que quando aconteça, a glória não seja dividida com ninguém, nem conosco, só Deus para fazer o que Ele vai fazer na tua vida. Passo número 1, creia. Quais são as evidências de que eu estou crendo em algo que Deus me disse? Você já parou para pensar qual é a evidência? Algumas pessoas acham que crer é dizer aleluia, aleluia. Outras acham que é dizer amém, 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 amém. Meu, amém, amém. Uma marca bíblica de que Deus está falando com você e que você creu naquilo que Deus te falou a Bíblia diz assim: criei, acreditei, internalizei, botei fé no negócio, criei, por isso falei. Do nada você está todo quebrado, começa a falar que vai ter um negócio. Onde eu vou ter um negócio? Vou ter um negócio próprio, eu vou empreender, eu vou virar empresário. E vira e mexe, você está com esse negócio na boca. Aí quem está à sua volta diz: é doido, doida. Vai para as nações, vai para as nações. Ele não consegue pegar um ônibus aqui, um Uber, um moto Uber aqui, Navegante. Vai para a nação, vai para a nação. Mas vira e mexe, você fala de a nação. Vira e mexe. O diagnóstico é contrário, está tudo dando errado, não dá certo. Mas vira e mexe, tem um negócio de sonho, de neném, de não sei o quê. E como é, meu Deus? Sabe por que está sempre na tua boca? Porque você está crendo no coração. Crie, por isso falei. O que você fala é do que o teu coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio dos sonhos de Deus, você vai falar e vai dar certo. Para os medrosos é um trabalho, porque as pessoas dizem: ai, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, vai que dá errado, meu Deus, olho gordo. Cuidado, isso é um perigo.
E a palavra de Deus sabe o que diz ao meu e ao teu respeito? Os anjos do Senhor se acampam, não é te visitam. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor para os guardar e os livrar. Sabe o que significa isso? Você dá um passo e o acampamento de anjos, todo mundo em rodinha, vem. Protege, não deixa sair do meio, protege. É Deus dizendo, aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu sou contigo. E se não fosse o suficiente, a Bíblia também diz, quem é de Deus aí? Então vou te dar uma notícia muito boa, para você nunca mais ter medo de abrir a boca em bom e alto som e falar dos sonhos de Deus. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca e acabou. E aí você crê e você fala, você crê e você declara, e daqui a pouco quem estava à sua volta está contagiado pela sua fé. É por isso que é importante falar das coisas de Deus. É por isso que é importante profetizar sobre aquilo que Deus está movendo no teu coração. Porque agora parece loucura, mas daqui a pouco vai ter um doido que vai estar na mesma loucura que você. Daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem um timaço que o Senhor está levantando. Falei para você sobre inimigos do sonho. Número 1 para a realização do sonho é incredulidade. Número 2, palavras de derrota. Sabe o que causa barreiras na realização do sonho de Deus na nossa vida? Palavras negativas, palavras de derrota. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Se eu começar a profetizar que vai dar errado, vai dar ruim, meu Deus, vai acontecer parecido com o que aconteceu com Jó. Jó tinha filhos e filhas, e eles faziam festinha, e Jó ficava dizendo, meu Deus, será que eles não estão aprontando esses meninos? Meu Deus do céu, será que eles não estão fazendo coisa errada? Meu Deus, eu já vou santificar antes por eles. E aí uma tragédia acontece com os filhos, e aí ele termina dizendo, o mal que eu temia me sobreveio. Não é lei da atração, gente, mas a Bíblia diz que naquilo que nós cremos, nós temos que falar. Então enche a tua boca agora com as coisas do céu. Começa a declarar, a minha casa é uma bênção, os meus filhos serão águias que vão voar alto, a minha empresa vai prosperar, eu vou pisar nas terras que o Senhor me deu, eu vou avançar de acordo com aquilo que o Senhor falou, eu vou viver, não sou eu, mas é Deus em mim. Tudo é possível àqueles que creem, diz a palavra. Então José vai e abre a boca e começa a contar os sonhos. Aí você pode dizer, bispo, mas olha o que José passou por contar os sonhos. Depois você pega com o tempo capítulo 37 e vai lendo. Irmão, a trajetória desse José não foi fácil. Pensa num camarada que passou por umas situações difíceis. Quando eu li esse texto pela primeira vez, foi a primeira vez que eu chorei lendo a Bíblia. Primeira vez. O final da história tem um momento de reconciliação de José com seus irmãos, que é algo, só não chora quem não tem coração. E durante muitos anos eu pensei, Senhor, se ele não tivesse contado nada, Senhor, a história seria outra. Senhor, se ele não tivesse compartilhado com quem não deveria os seus sonhos, se ele não tivesse tão convicto, Senhor, se ele não tivesse feito isso, não teria sido assim a história. E recentemente Deus me respondeu com uma pergunta, e como seria? Eu falei, Deus, seria mais leve? Seria... E aí você vai ver o que eu não via. Deus estava dizendo, a cada passo que parecia uma tragédia, era uma estação que eu, Deus, promovia na vida dele para a realização do grande sonho. Ele nunca andou para trás, ele nunca retrocedeu. Aos olhos naturais parecia que era só treva, mas não, em todos os momentos era Deus preparando estágios para que o grande dele acontecesse.
Os olhos naturais dizem, eu já tive mais, agora eu tenho menos, como é que eu vou realizar se não realizei antes? E Deus está dizendo, não, está tudo certo, você pode não ter agora porque eu estou treinando o teu coração, lá na frente vai acontecer. Número 1, creia nos sonhos que o Senhor te deu. Número 2, vença a opinião pública contrária. Quer saber se o negócio é de Deus para a sua vida? Você diz que vai fazer e levanta meia dúzia para dizer lá em Itajaí diriam assim, para estás tolo, tu acha que é assim? Quando isso acontecer, se lembre de Davi. Davi teve um sonho. E qual era o sonho de Davi? De pequenininho Deus disse, ei, eu vou botar coisa no teu coração e tu vai me obedecer, tu não vai ter medo de nada, quando eu disser para ir, tu vai, quando eu mandar tu ficar, tu fica, tu vai ser um menino segundo o meu coração, Davi. E aí Deus bota Davi diante de um gigante, Golias. Está todo mundo com medo, um exército há 40 dias amedrontado, o exército do Deus vivo, acostumado a ganhar e avançar sobre territórios, a derrubar nações. Esse exército está travado diante de um homem com medo. E esse homem sai pela manhã e no final da tarde, zombando, querendo guerrear, querendo briga, e ninguém consegue ir. Então chega Davi, o franzino. E Davi olha o gigante e as afrontas do gigante. E Davi pergunta, olha, o que vão dar para quem ganhar desse camarada? Ninguém nem pensava em ir para a luta, ele está pensando na recompensa. Ninguém queria nem descer para o vale para ir para a briga. Ele está pensando, meu Deus, eu vou ganhar desse cara porque Deus está comigo. E é o seguinte, qual é a recompensa que eu vou ter? Olha Davi, quem derrubar esse gigante não paga mais imposto. A família dele e as gerações estão todas isentas, Davi. E mais, vai casar com a princesa. O quê? Tá para mim esse negócio? E ele diz, deixa que eu vou. E aí levam ele, sabe para quem? Para o rei. Ninguém quer ir, chega alguém que quer ir agora. Como é que o rei recebe? Graças a Deus, Davi, você chegou. Ei, menino valente, nós estávamos esperando alguém, glória a Deus. Deus respondeu a nossa oração, viva! É? Não. Todo mundo, 40 dias, se tremendo todo, com medo. Ah, meu Deus, ninguém vai. Meu Deus, nós vamos se acabar aqui. Aí chega o menino, quando o menino chega e diz, eu vou. Sabe qual é o grande gigante que ele tem que derrubar primeiro? As palavras da oposição pública contrária. O rei diz, tu não pode ir contra esse gigante, porque tu és apenas um menino. E aí sabe o que Davi faz? Se finge de doido, entra aqui e sai aqui, porque ele tinha no coração as palavras do Deus que ele servia. Vai ter um monte de doido para dizer não vai dar, vai quebrar, vai falir, ei, não vai. Vai ter um monte de doido, e isso tudo é Deus provando a tua fé. Se você coloca a tua esperança no sonho que Ele te deu e nas suas palavras, ou se você treme diante das oposições do mundo. Número 3, depois de vencer as oposições, saiba que antes de um lugar alto que Ele tem preparado para a sua vida e de evidência, Ele vai te posicionar em um lugar raso e sem visibilidade alguma. Não existe um homem e uma mulher que marcaram a história, que não passaram um tempo escondido e todo mundo dizendo, cadê fulano? Sumiu. Cadê o ciclano, meu Deus? Se acabou. Cadê? O texto diz que os irmãos, quando veem José chegando, eles dizem, ei, lá vem um sonhador mor. O pai manda José ir lá ver como é que estavam os irmãos. Os irmãos já brigavam com José em casa, agora o pai manda ele fazer uma viagem de cerca de 70 quilômetros até o lugar onde os irmãos estavam. 70 quilômetros andando a pé para visitar os irmãos que queriam matar ele em casa. Mas quem tem um sonho de Deus no seu coração, não teme o mal da humanidade, confia que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E ele vai, quando chega lá, recepção calorosa, lá vem o sonhador. E aí o pessoal olha bem, ô gente, essa cova aqui, essa cisterna,
Bem que a gente podia fazer ele sumir do mapa, né? Bem que a gente podia acabar com esse negócio de sonho dele. Vamos ver de onde é que ele sai agora. Vamos jogar ele nessa cisterna aqui, vamos jogar ele nessa cova. Lembra, o menino foi chamado por Deus para governar. E é palavra contrária, é oposição em casa. E agora os irmãos pegam ele e jogam ele nessa cova. A cova, gente, ela é boa por uma única razão. É que a cova te treina a olhar para o lugar certo. Jogaram ele dentro de uma cisterna, e da terra não vinha ajuda nenhuma, não vinha nada. Não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. Só tinha um lugar para olhar, de onde vinha a luz, é para cima. Ah, já deu errado, eu já tentei, eu já fiz, deu errado. Então Deus está dizendo, deu tudo errado, você está na cova. Mas na cova você tem um lugar certo para olhar. É do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto. Vem do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Você pode ter vindo de um lugar raso, de um lugar baixo, mas o teu Deus é poderoso para te estender a mão e te levar para um lugar alto do lado dele. Você pode estar passando agora os momentos mais difíceis da sua vida, mas o Senhor é poderoso para jogar uma corda e te tirar desse lugar. E nesse lugar, quando você sair, você nunca mais será o mesmo. Alguém que um dia teve essa experiência de saber que só Deus pode fazer, e Ele fez, nunca mais esquece que tem um Deus presente. Lembre-se, Jesus é Emanuel. Esse menino agora está na cova, cheio de sonhos, e agora ele está nesse lugar raso, agora ele está ali sozinho. A única possibilidade é olhar para o alto. Aos olhos naturais parece morte. Aos olhos naturais acabou. O plano dos irmãos era, vamos deixar aí, vamos matar, acabou. Só que Deus tinha um plano projetado, um sonho. E os sonhos de Deus, meu irmão, são imbatíveis. Se nós não desistirmos, o Senhor não vai desistir. Enquanto ele está na cova e aos olhos humanos é morte, essa cova é apenas um ponto de ônibus, é apenas uma estação de metrô, é um aeroporto disfarçado, caótico, mas que Deus coloca José para dar o tempo certo da embarcação que vai mudar a vida dele passar. O texto diz que está vindo uma caravana de ismaelitas e os irmãos olham para ele e dizem, não vou matar não, vamos lucrar com ele, vamos vender. Os ismaelitas estão passando aqui, estão indo para o Egito, vamos vender ele. Eles pensavam que estavam vendendo, José pensava que estava perdido, e Deus lá de cima dizendo, esse aqui é apenas uma conexão para te levar para o lugar certo, para mudar a tua vida. Ei, esse lugar de desespero, esse lugar que parece que não tem uma notícia boa, esse lugar raso, esse lugar onde por muitas vezes é só você e Deus, parece que é o fim, e eu quero profetizar te dizendo, essa é a última estação de um reposicionamento poderoso, para que o Senhor te coloque dentro da embarcação certa, que vai te levar para a terra prometida, onde os sonhos de Deus vão começar a acontecer. Os ismaelitas passam e agora ele sai daquela cova. Vendem ele e ele agora vai como escravo. Ele vai trabalhar na casa de Potifar, diz o texto, e lá nessa casa, tudo que ele toca dá certo. Ele é escravo. Aqui dentro carregava um sonho. Qual é o sonho? Deus disse que eu vou governar. Deus disse que eu vou influenciar. Deus disse que eu vou gestionar as coisas sobre a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Deus disse. Cova, escravidão. E o texto diz que a casa de Potifar e tudo que Potifar tinha no campo começou a prosperar desde que José começou a botar a mão no trabalho no interior da sua casa. Quarto passo: quem tem sonho não muda o seu estilo abençoador de viver por conta das injustiças da vida.
eu já dei, já ajudei, quando eu precisei ninguém me deu. Quando tiver, dá de novo. Mas eu perdoei, olha aí, perdoa de novo. Mas parece que tu é boba, né? Lá em Itajaí minha mãe diria, boba. E o Senhor está dizendo, se vocês perdoarem, eu vou perdoar vocês. Se vocês fizerem, eu vou fazer por vocês. Não deixe a injustiça do mundo, não deixe as coisas que deram errado no meio do caminho roubar a essência do Senhor. Aonde você estiver, luz do mundo e sal da terra, coloca a mão e faz o bem, coloca a mão e vamos para frente. Não tem ninguém vendo, o teu Deus está vendo. O interessante é que parece que ele está andando de ré. Vai governar e agora é preso pelos irmãos. Vai governar e agora está numa cisterna. Vai governar e agora está preso como escravo na casa de um egípcio. E ali ele vai fazendo bem. E ali tudo que ele toca vai prosperando. Aquele homem começa a prosperar. E aí vem a parte mais linda desse texto para mim. O texto diz que Potifar percebeu que Deus era com ele. Você olha e diz, eu não tenho nada. Você olha e diz, eu estou pior do que quando eu tinha as coisas, eu só retrocedi, eu não tenho nada. E aos olhos naturais, talvez você não tenha exatamente nada para dizer, olha como eu melhorei, olha como eu evoluí, olha o que Deus está fazendo. Talvez você não tenha realmente nada. Só que você tem algo que as coisas não podem roubar. É essa presença de Jesus na tua vida. Porque é essa presença que te manteve de pé até hoje. Foi essa presença que te guardou até esse dia para escutar essa mensagem. Foi essa presença que te preservou e te trouxe aqui. Foi essa presença que está com você e que vai mudar a tua história. É a presença. Nós não precisamos de coisas, gente. A gente só precisa dele. Nós não precisamos de coisas. O Senhor nos dará todas as coisas, diz a palavra. Se Deus não poupou nem mesmo o seu único filho, mas o entregou por nós, também não nos dará com ele todas as coisas? Deus pode nos dar todas as coisas, mas as coisas nunca nos terão, em nome de Jesus. Que o seu coração nunca esteja nas coisas, mas esteja em Deus, em Deus, em Deus. José nunca mais falou do seu sonho. José nunca mais contou para ninguém sobre os seus sonhos. É dificuldade sobre dificuldade. O sonho continua aqui, mas você não vê ele correndo atrás do sonho. Aqui eu quero encerrar a mensagem. O mundo prega que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos. Não estou fazendo apologia a não trabalhar, a não ser dedicado. A palavra diz completamente o contrário. A instrução é aquele que não trabalha, que também não coma. Que nós sejamos diligentes. Viste, disse Salomão, um homem diligente no seu trabalho, sobre os reis será colocado, não permanecerá entre os de condição inferior. Então trabalho, diligência, isso tudo é de Deus. Agora tem algo que é primazia no reino de Deus e para quem crê em Deus. Os sonhos que Ele te deu podem ser uma motivação, mas esse sonho não é o teu destino. Não corra atrás dos sonhos. José passou a vida inteira sendo oprimido e perseguido e fazendo o bem, porque ele não estava correndo atrás da realização dos sonhos, ele estava correndo atrás do seu Senhor, aquele que deu os sonhos. Escravo, mas trabalhando, porque não trabalhava para Potifar, ele trabalhava para Deus. Depois vai ser caluniado e preso, e lá na prisão, o cárcere vai ser entregue na sua mão. Ele cuida de todos os prisioneiros daquele lugar, tudo vai começando a funcionar na cadeia. O carcereiro não precisa mais nem trabalhar, ele não precisa dar conta de ninguém, porque José na cadeia agora está trabalhando e as coisas fluindo. Por que na cadeia também trabalhando? Porque ele não trabalhava para o carcereiro, ele trabalhava para o seu Senhor.
Se nós corrermos a cada dia atrás do nosso Senhor, os sonhos dele vão se realizar. Se nós não botarmos os sonhos de Deus na frente de Deus, vai acontecer. E essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu tenho um plano para vocês. E o plano que eu tenho para vocês é um plano de fazer vocês prosperarem. É um plano de bem e não de mal, diz a palavra, para vos dar um fim e uma esperança. Alguns estão olhando para o alto dentro da cisterna. E eu quero te dizer que um dia você vai se lembrar dessa visão. Não vai ter saudade da cisterna, mas vai muitas vezes olhar para cima e dizer: Senhor, obrigado por ter me tirado de lá. Senhor, obrigado porque Tu continuas sendo o sol da justiça sobre a minha vida a me iluminar. E o fim da história, um dia você deleite-se nela. Os irmãos que venderam, que usurparam, estão passando fome e vão ao Egito. E vão encontrar José não mais como carcereiro, não mais como escravo de Potifar. Vão encontrar José agora na plenitude dos sonhos que Deus deu, governando. E os irmãos famintos chegam e não reconhecem José. Os irmãos, quando chegam, são reconhecidos na hora. José, na hora, vê que são os seus irmãos. Mas os irmãos, anos depois, quando chegam diante de José, não o reconhecem. Quem fica na terra não muda. Quem fica nas mesmices relacionais não evolui. É por isso que José olhou para eles e viu: são os mesmos. Agora, quem carrega sonhos da parte de Deus, guarda o coração e anda com o Senhor, vai sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. Eles olham para José e não reconhecem. Ele não era mais aquele. Você não é mais aquele da cova, não é mais aquela do abandono. Eu e você não somos mais aqueles, e em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.